E a questão da visão estratégica, qual seria o conceito? Obviamente, quando falamos em visão, temos que associar à questão da perspectiva. Agora, obviamente, quando falamos em planos deliberados, né, planos objetivos, ou seja, a associação da perspectiva com o plano, nós temos o conceito de visão estratégica. Então, você tem a associação do planejamento estratégico, que são planos versus posições, o empreendimento estratégico, que são padrão versus posições, não é isso? A aprendizagem estratégica, que são padrões versus perspectivas, e a visão estratégica, que associa a perspectiva aos planos, né? Então, nós temos aqui a ideia dos principais P's, dos 4 P's, né? A ideia aqui não foi colocar, né, a ideia do ploy, dessa questão do truque, mas você observa que existe um vocabulário específico. Então, quando eu falo planejamento estratégico, em tese, eu estou falando de planos deliberados que, de certa forma, posicionam a organização no seu ambiente. Quando eu falo de empreendimento estratégico, na realidade, eu estou falando em posições associadas a padrões emergentes. Ok? E assim sucessivamente. Ok? É importante que você entenda essa correlação. É uma correlação um tanto abstrata, mas ela, de certa forma, ela pode ser solicitada nas provas e, de certa forma, você vai ter que resolver esse dilema. Voltando, então, à nossa aula. Após, né, a tradução desse quadro, né, um quadro que, de certa forma, né, ele é um pouquinho complicado, essa relação, né, porque, obviamente, você está vendo esses nomes agora, não é isso? Mas se você estudar e você interpretar direitinho e entender exatamente o que eu falei, isso vai se tornar mais claro, né? Mas eu trouxe esse quadro, né, porque é um quadro importante dentro da análise dos modelos e do vocabulário estratégico, principalmente referenciado por um autor importante, como é o Harry Mintzberg, ok? Muito bem, senhores. Então, já fizemos toda essa especulação inicial a respeito da própria definição de estratégia, não é isso? As possibilidades, né, da amplitude dos P's da estratégia, né, que nós definimos agora aí com o estudo Harry Mintzberg, e vinculamos o conceito da estratégia dentro da possibilidade da evolução e do entendimento de alguns autores. Muito bem. Então, agora, vamos tentar traduzir isso aí dentro do nosso processo de planejamento estratégico. Então, o que seria estratégia, né? Estratégia, de uma maneira, vamos dizer assim, bastante integrada ao processo de planejamento estratégico, é o que a empresa decide fazer e não fazer. Não fazer alguma coisa pode ser uma estratégia, não é isso? E, obviamente, você vai considerar o seu ambiente para concretizar a sua visão, atingir os objetivos, respeitando os seus princípios, visando cumprir a missão no seu negócio. Então, ficou bonito, né? Nós estamos associando aqui, essencialmente, o quê? A ideia da estratégia ao ambiente, não é isso? Ao negócio, à missão, à visão, os princípios e valores da organização. Então, a estratégia ela tem que estar linkada dentro desse contexto, não é isso? Elencamos para vocês aí alguns benefícios, né? As estratégias ajudam os administradores a definirem os seus caminhos? Sim. Ela pode ser um diferencial competitivo? Lógico. Inclusive, nós temos o conceito de estratégias competitivas, não é isso? A ideia é de que a estratégia ela precisa, de certa forma, criar um diferencial competitivo à organização, né? E de preferência sustentável. Orienta a cadeia de agregação de valor? Sim. Né? O que seria essa cadeia de agregação de valor? Na realidade, a gente pensa no conceito desde a concepção do produto, né, a toda a tradução desse projeto num produto que vai ser adequado ao mercado, não é isso? E, obviamente, a própria reorientação desse produto no mercado, considerando toda a sua fundamentação, né, logística, em termos de recebimento de matérias-primas, produção do produto, não é isso? Desenvolvimento desse produto, colocação desse produto na mão do cliente, não é isso? Atendimento, assistência técnica, ou seja,
agregar valor em toda a cadeia. Então, a estratégia pode orientar isso? Sem sombra de dúvida. Tem empresas que se posicionam mal, né, desenvolvem estratégias medíocres e, obviamente, acabam perdendo o link nessa cadeia de valor. Obviamente, também, as estratégias elas vão orientar os diversos investimentos na empresa, sem sombra de dúvida. Não é isso? Muito bem. Agora, de uma maneira objetiva, como é que se formulam as estratégias empresariais? Né? São perguntas importantes para que você, de certa forma, entenda o conceito de estratégia. Né? Não é simplesmente você definir o conceito, mas é importante que você entenda e perceba a importância da estratégia. Isso vai fazer o seu diferencial competitivo na prova. Né? Então, olha lá. As suas estratégias consideram o ambiente e as tendências? Ajuda você a concretizar a sua visão? Estratégia tem a ver com visão? Lógico. Né? Quando você tem a visão, essa concepção, né, do lugar onde você quer estar daqui a algum tempo, né, ranqueando inclusive a empresa, você tem que desenvolver estratégias para isso. Ajuda a direcionar os objetivos? Sem sombra de dúvida. Né? Na realidade, quando você define os objetivos, as estratégias vão estar o quê? Direcionadas a esses objetivos. Né? Então, se você definir o objetivo, a estratégia faz com que você, o quê? De certa forma, atinja os objetivos. Essa estratégia, ela não vai ferir os princípios da empresa? É importante que você pense nisso. Ajuda a cumprir, por exemplo, a missão dentro do negócio? E um aspecto interessante, né? A missão é clara dentro da organização? Isso é importante. Tá? A missão ela deve ser clara para todos os indivíduos dentro da organização. Assim como a missão, a visão, os princípios e os valores, as estratégias também precisam ser claras. Né? Então, as pessoas que atuam nas organizações, elas precisam saber os objetivos e quais são as principais estratégias da empresa. E será que essas pessoas entenderam isso? Importante. Pois bem, cria vantagem competitiva ou duradoura? Não adianta criar uma vantagem competitiva simplesmente durante um ano. Né? Essas estratégias têm que perdurar o mais tempo possível. É viável e compatível com os recursos da empresa? Né? Eventualmente você desenvolve estratégias, né, incompatíveis com os seus recursos. E aí você vai ter que desenvolver uma estratégia também para o quê? Para conseguir recursos, não é isso? Ela também é coerente com as outras estratégias? A gente tem que ter, de certa forma, assim como os objetivos, nós temos que ter, né, um sistema de estratégias, não é isso? Essas estratégias elas têm que estar linkadas, ok? Bom, essas estratégias elas promovem o compromisso dessas pessoas envolvidas. É importante que você, estudando administração, você perceba que essas estratégias, elas de certa forma, também têm que ser condicionantes de integração na organização. Essa estratégia, ela de certa forma se identifica e gera comprometimento com as pessoas, não é isso? Um fato interessante também é que as estratégias elas têm que ser associadas aos riscos específicos das organizações, né? Então, eventualmente, se você tem estratégias menos arriscadas, né, e você desenvolve um plano extremamente arriscado, tem alguma incompatibilidade, não é isso? Então, vamos dizer assim, esse percentual de risco tem que estar associado à questão da estratégia. Pois bem, então, vamos agora, depois dessa discussão, né, vamos dizer assim, né, até mais semântica do próprio conceito de estratégia e em relação, né, à sua ideia e sistematização em relação ao próprio processo de planejamento estratégico, vamos agora estudar o conceito de formulação estratégica em nível corporativo e formulação estratégica em nível de unidade de negócio, né? Então, a ideia de você estudar a estratégia é que a maioria dos autores, ele, de certa forma, divide essa ideia de estratégia em duas condições. Né? O que os autores chamam de, primeiro, formulação da estratégia em termos corporativos, ou seja, da organização e de todas as suas unidades de negócio. Não é isso? Então, quando eu falo nível corporativo, eu estou falando da corporação como um todo. Ok? E como é que se visualiza isso? Na realidade, a maioria dos autores estabelece a formulação estratégica em nível corporativo, dividindo essencialmente em três formas. Ok? Então, olha lá.
estratégias genéricas chamadas de, como você está vendo, estratégias de crescimento, estratégias de estabilidade e estratégias de retração. Ok? Então, estratégias em nível corporativo. Então, no nível corporativo da organização, se define o rumo em que deve seguir de forma a alcançar a sua visão, a sua missão. Óbvio, né? Como qualquer estratégia. Porém, observa-se nesse momento que é uma estratégia em nível corporativo, da organização como um todo, inclusive com as suas várias unidades de negócio. Após analisar os pontos fortes e fracos, bem como oportunidades e ameaças, eventualmente os dirigentes eles podem aí optar por um conjunto de estratégias, ok? Então, em termos didáticos, nós podemos definir essas estratégias em 3 grupos. O que nós chamamos de estratégias de crescimento, estratégias de estabilidade e estratégias de retração, ok? Então, vamos trabalhar esse conceito. Muito bem. Vamos dar o exemplo agora de estratégias de crescimento e o que eu apresento para vocês agora é, vamos dizer assim, né, o tipo de estratégia de crescimento, né, mais famosa, entre aspas, aí, né, e a estratégia do Ansoff é o que a gente chama de estratégia de produto-mercado, né, muito utilizado pelas empresas, inclusive, né, até em concurso público existem várias questões traduzidas para o entendimento desse ponto, ok? Então vamos lá. Estratégia de crescimento. Sabemos que é uma estratégia em nível corporativo e, segundo o autor que está aí, que é o Igor Ansoff, essa estratégia ela pode ser definida essencialmente de 4 formas, ok? Vamos lá. A primeira forma seria penetração de mercado. O que seria uma estratégia de penetração de mercado? Quando se procura obter maior participação em mercado atual com produtos e serviços atuais. Né? Observa, uma estratégia de penetração de mercado seria o quê? Você pretende, baseando-se nos seus produtos e serviços que você possui hoje, né, na sua carteira, você, com esses mesmos produtos, você pretende, no mesmo mercado, você ampliar a sua participação de mercado. Isso se chama estratégia de penetração de mercado. Então, observa, quando eu falo penetração de mercado, eu estou